Boa tarde a todos. Eu sou Andréa, trabalho como instrutora de yoga, meditação e também terapeuta ayurvédica. Ayurveda é um nome que algumas pessoas ainda não tiveram contato. Então, Ayurveda é um universo de conhecimento milenar. Basicamente, o saber médico tradicional mais antigo da história. Data registros de questões de 5.000 anos para trás e é um saber que praticamente é o berço de todo o saber médico, inclusive da atualidade. E diante disso, a gente pode ver que, por ser um saber milenar, ele já é comprovado em si mesmo pelo tempo. E com essa ciência, muita coisa foi deixada assim, de canto, né? No entanto, com os dias de hoje, com a OMS, foram se vendo que todo esse conhecimento ele tem um fundamento tão profundo que a própria medicina está voltando os olhos para ele. Então, isso já é algo que a gente pode ver como um valioso conhecimento a que a gente possa imergir, né, como fonte também de saúde. Isso não quer dizer que uma e outra são opostas. Pelo contrário, elas deveriam andar de mãos dadas. 80% dos casos que chegam ao consultório não são necessariamente doenças. Apenas 20% são doenças. 80% são desequilíbrios, que poderiam muito bem ser tratados sem o medicamento alopático, de outras maneiras. Mas o que acontece? Por que não é feito dessa forma? Aí é a nossa pergunta, né? Mas porque na estrutura que a gente vê no nosso pensamento ocidental, o foco do estudo da medicina é a doença. É a doença e como curar a doença. Aliviar os sintomas da doença. Então, todo um pensamento voltado para um ponto não é a origem, ele é o sintoma. Ela já é a consequência de. Então, como que a gente poderia fazer diferente, já que o nosso pensamento está sempre meio que voltado para isso? Quando a gente está sentindo qualquer coisa, qual é a primeira coisa que a gente quer? É se aliviar daquilo. Estou sentindo dor de cabeça, eu quero tomar um remédio para passar a dor. Estou sentindo febre, quero tomar um remédio para passar a febre. A gente também não tem em nós a questão da tolerância com os incômodos. A gente quer imediatamente acabar com aquele incômodo. E a saúde não é imediata. Ela precisa de tempo. Então, o pensamento ayurvédico, ele é um pensamento de empoderamento da saúde. É acreditar que o seu corpo é capaz de autorregular-se. E por que acontece a doença? Porque não estamos dando condições para o corpo se restabelecer. As condições necessárias para que ele tenha estrutura de restabelecer-se na saúde. A gente está acostumado a pensar que a saúde é necessário que haja alguma intervenção externa para que ela se estabeleça no nosso corpo. Então, dando um exemplo, quando a gente sente febre, o que é esse sintoma que a gente está tendo? Por que o organismo dá um sintoma? Ele dá um sintoma porque é um sinal de que algo não está bem e que é preciso atenção. O que significa essa febre? Febre é um mecanismo de autorregulação do corpo. Quando você eleva a temperatura do corpo, você elimina um ambiente propício da bactéria se propagar. Então, até certo ponto, a febre ela é positiva. Ela é uma forma do organismo de defender-se de. E se a gente toma um remédio naquele momento que aquela febre é um positivo, o que a gente está fazendo? Tirando esse mecanismo natural do organismo de se defender. Então, existe um parâmetro até que ponto eu preciso ter tolerância com o sintoma para que eu não impeça o meu organismo de lutar pela própria saúde com autonomia. No entanto, não é apenas acreditar no meu corpo e pronto. Eu preciso dar condições para ele. Que condições são essas? Aí é que a gente vai elaborar um pouquinho melhor. Eu quero primeiro falar com vocês em relação às fases da doença. A doença, ela é o 5º estágio de um processo que vem acontecendo gradualmente.
a gente tem o primeiro ponto, é o acúmulo. Acúmulo de quê? Acúmulo de desequilíbrios. Por exemplo, uma sensação de inchaço no corpo, uma sensação de um pouco de mal-estar, de dores de cabeça, você sente que aquilo tem alguma coisa estranha. Não necessariamente um sintoma extremo de necessário de ir ao médico, mas se você se perceber, você sente que tem alguma coisa já, né, entrando em um certo desequilíbrio. E se esse acúmulo de desequilíbrio, ele permanece, ele se torna um agravamento. Então, o que era uma sensação de morosidade pode se transformar em um estado de náusea já. Já estou me sentindo algo que você sente que está incomodando um pouquinho mais. Mas não ainda um estado de ir ao médico. E aí, se esse agravamento vai se estabelecendo, acontece uma disseminação. Então, o que era aqui, num local específico, vai começar a atingir outras áreas do organismo, principalmente as áreas que já são mais suscetíveis para receber o desequilíbrio, ou por uma questão genética, ou por uma questão mesmo do seu organismo, você sente que já tem aquela fragilidade, por exemplo, no estômago. Então, o acúmulo do desequilíbrio, ele já vai dar um agravamento e geralmente vai atacar algum ambiente que você já tenha tendência. A gente tem uma disseminação, e aí vai entrar na localização, que aí ele vai se estabelecer naquela parte onde você tem vulnerável, e só a partir daí que a gente tem o quê? A doença. Aí chega no momento aqui que você sente que precisa ir ao médico e que o médico tem condição de diagnosticar. Então, você entende que o estado da doença, ele já é o 5º estágio do desequilíbrio. E que ele poderia ser revertido bem antes, se houvesse o quê? Conhecimento de si, autopercepção, ficar se observando, estar em contato consigo mesmo, uma consciência maior de si, e você vai percebendo o seu organismo e também conhecendo o que externamente, como alimentos, exercícios fitoterápicos, o que pode me possibilitar que eu, antes de chegar à doença, eu posso reequilibrar isso. É conhecer o mecanismo de equilíbrio, e você pode agir nesses 2 pontos iniciais para que não chegue a entrar no estágio da doença. Então, a doença, ela já é um fim de um ciclo. Tá? Então, o pensamento da medicina tradicional, né, que não é a medicina convencional, não é substitutivo à medicina convencional. Isso aí que fique bem claro, porque a gente não quer diminuir o valor de cada uma. Todas as duas têm o seu valor muito grande dentro do nosso sistema de saúde. Uma situação, por exemplo, de câncer, a gente não pode dizer, eu vou fazer entrar em equilíbrio e deixar que a pessoa passe por aquilo sem tomar uma medicação, uma intervenção médica alopática, é necessário para ela. Muito se sabe que várias enfermidades são acontecidas pelas questões emocionais. Isso já comprovadamente, cientificamente, a gente já conhece isso. Acúmulo de toxinas, e essas toxinas, elas podem ser toxinas alimentares, que a gente tem dentro dos nossos alimentos tóxicos, ou mesmo alimentos não bem digeridos. Então, aí a gente entra num outro ponto, que a Ayurveda não vai falar para a gente somente o que a gente deve comer. Por exemplo, você é o que você come. Não somente. Você é o que você come, você é como você digere e como você excreta. Então, se você comer bem, se você não tiver um bom metabolismo, aquele alimento não vai ser digerido. E se ele não for bem digerido, ele não vai ser excretado. E se não for excretado, vai virar toxina. Então, uma pessoa que tem uma boa mesa alimentar, não necessariamente ela está em saúde. Ela pode estar gerando várias toxinas. E essas toxinas não são só alimentares, mas são toxinas visuais. Quando a gente assiste muitas coisas que não são boas para a nossa mente, a gente também gera toxinas. Por exemplo, ausência de tato ou tatos agressivos também são toxinas. E principalmente as emoções não digeridas, toxinas emocionais. Elas
são maior fonte de desencadeamento desse processo aqui. Por outro lado, a saúde não é a ausência apenas de doença, ela é um estado de bem-estar. A gente está falando aqui de um pensamento que não é voltado para a doença, ele é um pensamento voltado para a pessoa. Quem é aquela pessoa que está adoecendo? O que é importante para ela? O que ela ingere de toxinas e como ajudar a ela a eliminar essas toxinas? Ou se ela já está em um processo de doença não possível de reversão apenas da força do corpo, como dar uma qualidade de vida dentro do estado de doença? Então, é todo esse pensamento integrado da pessoa como um ser. A pessoa não é a doença. E ela precisa do organismo, da saúde do corpo e da mente para poder manifestar o que ela é. A gente percebe aí que a gente não pode falar também de um sistema isolado, físico, emocional, mental ou a saúde. Ela também está integrada com a saúde da mente. Então, cuidando do corpo, a gente também cuida da mente. Mas cuidando da mente, a gente também cuida do corpo. Então, eu queria falar de um pesquisador que se chama Dean Ornish. Fez um estudo com pacientes cardíacos. Esse estudo era o seguinte: essas pessoas eram indicadas para fazer cirurgia cardíaca. Já estavam na fila de cirurgia. E ele pegou um grupo e foi trabalhar com ele o programa de otimização de estilo de vida. Esse programa, ele conta com 4 pontos: nutrição, administração do estresse, exercícios moderados, físicos e suporte psicossocial. Trabalhando com esses 4 pontos, mais de 70% dessas pessoas não só não entraram na cirurgia, como depois de 5 anos avaliados os que fizeram cirurgia, e essas pessoas, os que fizeram cirurgia, muitos deles provavelmente teriam que fazer uma segunda cirurgia. E essas pessoas que continuaram fazendo o programa, durante 5 anos, elas estavam melhores do que no início. Não só não entraram na cirurgia, como elas estavam melhores. O mais importante é que o que ele falou aqui, desde milhares de anos se fala no Ayurveda, que são os pontos que a gente chama de rotina diária. E essas rotinas, que são os pontos que a gente vai falar, como sendo as condições para que o organismo possa, em si mesmo, ter saúde. E quais são esses pontos? São a alimentação, e essa alimentação não é igual para todos, ela é uma alimentação baseada no biotipo de cada pessoa. Tem uma identificação do seu biotipo dentro do sistema pensamento ayurvédico, e existe uma alimentação que está adequada àquela pessoa, e inclusive essa alimentação também não é fixa para toda a vida. Ela é também em movimento dependendo da necessidade da pessoa naquela fase. Então, o equilíbrio no pensamento ayurvédico é um equilíbrio dinâmico. Isso é muito importante. A gente não vai pegar como uma fichinha assim, pronto, então esse aqui é o que eu devo comer para a minha vida toda. Não é assim. É para aquele período, diante dos desequilíbrios que a gente vai apresentando, porque o nosso equilíbrio, ele está dentro dos vários desequilíbrios que a gente vai tendo durante o dia, durante a semana, e administrando esses equilíbrios para sentir nisso um equilíbrio global. Então, esse equilíbrio a gente vai introduzindo alimentos que são adequados àquele estágio, e a própria pessoa vai conhecendo o que é bom para ela quando ela apresenta aquele sintoma. Fitoterapia, que são os efeitos das ervas aliada à alimentação. E cada erva e cada alimento desse, ele tem em si mesmo uma propriedade. E essa propriedade, ela auxilia o equilíbrio dinâmico. No entanto, se aquele desequilíbrio não é interferido, ele vai se tornando o quê? Acúmulo, agravamento, e vai entrando no caminho da doença. Então, a gente tem aí alimentação, fitoterapia, terapias mente e corpo, que são terapias corporais, são oleações, pós, né, que são, enfim, são vários mecanismos de terapia mente e corpo. Então, a gente tem o suporte psicoemocional. Para eu que puder acreditar que o meu organismo pode ter condição de se restabelecer e de se equilibrar, eu vou interferir na minha alimentação, posso utilizar algumas ervas aromáticas,
posso utilizar terapias mente-corpo, posso utilizar suporte psicoemocional. E mais o último ponto seria o controle do estresse. Por que o controle do estresse? Porque o estresse gera um monte de toxinas através do cortisol no nosso organismo. E aí é interessante, porque o Ayurveda também aconselha prática de yoga, prática de meditação. Então, essas terapias como yoga e meditação, exercícios respiratórios e todas essas possibilidades que a gente de contato com a natureza, de comer os alimentos da estação, coisas que têm a ver com o nosso clima, né? A autoobservação, contato consigo mesmo. Todas essas condições são fatores que possibilitem que o organismo encontre um ambiente favorável para o seu equilíbrio e autorregulação. Então, assim, para não me estender muito, a gente vai só finalizar aqui com uma frasezinha, tá? O Ayurveda considera cada corpo como uma criação única e divina. E ao experimentar as terapias, as formas de pensar Ayurveda, você tem uma possibilidade de que cada célula do seu corpo possa entrar no seu estado natural de equilíbrio. E isso significa que você vai encontrar as ferramentas no seu corpo possíveis de manifestar o que você realmente é, o seu ser. O ser só pode se manifestar dentro de um ambiente favorável, um ambiente saudável, de bem-estar, para que a gente possa manifestar as nossas maiores potencialidades, as nossas habilidades, as nossas sabedorias internas e todo esse conhecimento que já temos dentro de nós, as nossas maiores possibilidades. Então, o estado de saúde é um estado de liberdade. E o estado de liberdade é o estado de saúde. Então, estar em estado de saúde é estar em um estado de liberdade de ser, de agir, não regulado por todos os nossos condicionamentos, que são os maiores responsáveis pelos nossos desequilíbrios e adoecimentos, tá?